Muito bem, galerinha. Vamos falar então um pouco do conteúdo que será abordado essa semana. Vamos falar então sobre o gráfico de linhas, que é o gráfico de segmento, galerinha, e o gráfico de setores, que também é conhecido como gráfico de pizza. Vamos nessa então? Observe só a imagem, galera. No gráfico de segmento também nós temos o quê? Um eixo vertical e um eixo horizontal. O gráfico de segmento, ele é mais apropriado para a gente poder visualizar e entender o que, galerinha? Informações que estão em crescimento ou decrescimento. Ou seja, vamos supor um lucro de uma empresa. Se o nosso segmento de reta, ou seja, entre um ponto até outro ponto que está sendo ligado, ele está em crescimento, então você consegue imaginar que teve o quê? Um lucro. Agora, quando é um prejuízo, você vai observar o que, galerinha? Entre um ponto até outro ponto, ele vai estar um segmento de reta em decréscimo, ou seja, está caindo, galerinha. Observe a imagem, beleza? Vamos então falar um pouco sobre gráfico de setores, que é chamado gráfico de pizza. Na verdade, o gráfico de setores, ele é utilizado para a gente poder visualizar, poder ser mais fácil entender o que? Uma pesquisa. Ou seja, quando a gente tem um gráfico de setores, nós percebemos que ele é dividido em várias partes. Essas partes é chamadas de setores, tá ok? Como se fosse uma fatia de uma pizza, galerinha. Então nós temos o que? Quando eu tenho o gráfico inteiro, observa ali, ele está 100% das pessoas que foram entrevistadas, se fosse um determinado assunto. Quando eu vou querer saber a preferência ou uma votação, eu vou ter o quê? Várias partes divididas desse gráfico, cada um com uma porcentagem. E a soma dessas porcentagens completa 100%. Ou seja, 100% é o todo do gráfico de setores. Observe a imagem aí comigo, galerinha. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho? Roda o vídeo aí, vamos lá! Olá, galerinha, vamos lá então, vamos falar um pouco sobre construção e interpretação do gráfico de segmentos. Observa que o gráfico de segmentos é chamado também o quê? Gráfico de linhas, galerinha. Então vamos lá, primeiramente, quais são os componentes principais para a gente construir ou a gente identificar no gráfico de segmentos? Novamente, nós temos dois eixos, galera. Observa aqui comigo, ó, o eixo vertical e um eixo horizontal. Esses eixos vão possuir algumas informações, ou seja, grandezas que são comparadas entre si. Nós também temos o quê? Um título, galerinha, ou seja, sobre o assunto que a gente vai tratar. Professor, mas como eu vou construir então um gráfico de segmentos? Observa o seguinte. Vou colocar para vocês a seguinte situação. Vamos supor que nós temos o quê? Tarefas que o professor Léo passou para vocês no mês de janeiro, fevereiro e março. Vamos então construir um gráfico para a gente determinar quantas tarefas houve durante esse período. Se houve crescimento ou decrescimento da quantidade de tarefas. Vamos lá então, meus queridos? Observa o seguinte, ó. Vamos supor que no texto eu falo para vocês o quê? Que no mês de janeiro, o professor Léo passou para vocês 4 exercícios de tarefa. Então, ó, vou fazer o quê? Eu vou passar uma linha, tracejar, na verdade, uma linha entre o número 4 e o mês de janeiro, tá ok? E o ponto de encontro entre essas duas linhas tracejadas, vou fazer o quê? Um pontinho, tá bom? Isso aqui, na verdade, é uma coordenada que está indicando que no mês de janeiro houve 4 exercícios. Então, beleza, galera. Aí, continuando o texto, o professor Léo falou que no mês de fevereiro, como houve poucos dias letivos, como houve poucas aulas, o professor Léo passou apenas 2 exercícios para vocês. Então, a mesma coisa vai acontecer ali. Tá ok, galerinha? Então, olha lá, observa ali comigo, ó, que no mês de fevereiro, nós temos o quê? 2 exercícios. Então, o ponto de encontro dos dois, que é a minha coordenada aqui, também vai ter um ponto. Beleza. Aí, o professor Léo, no texto falando para vocês, diz o quê? Que no mês de março, ele passou 6 exercícios.
Então, ó, vou tracejar uma linha do número 6 até o mês de março, galerinha. Quando eu chego ali, vou também fazer o quê? Uma coordenada, um ponto. Quando eu obtive esses pontos, galerinha, agora uni eles através de um segmento de reta. Ou seja, o segmento de reta é de um ponto até outro ponto. Ele é pré-definido ali. Na verdade, ele não vai ao infinito, ele tem um limite. Então, ele possui um limite em cada ponto, galerinha. Então, vamos lá? Ó, do 4, fui para o 2. Do 2, fui para o 6. Observe o que aqui comigo, galerinha? Se a gente fosse analisar a taxa de crescimento e decrescimento dos exercícios. Vamos lá comigo? Observa que de janeiro a fevereiro houve o quê? Um decrescimento, ou seja, caiu de 4 para 2. Então, diminuiu 2 exercícios. De fevereiro para março, houve um crescimento na quantidade de exercícios de 2 para 6. Então, houve um quê? Um acréscimo de 4 exercícios. Tá ok? Adicionamos 4 exercícios a mais. Então, galerinha, é assim que a gente pode construir e interpretar os exercícios de segmento de reta. Tá ok? Muito bem, galerinha. Vamos falar então um pouco sobre o que? O gráfico de setores, que é o chamado de gráfico de pizza, galera. Então, vamos falar sobre a construção e a interpretação deste gráfico. Galera, primeiramente, para construir um gráfico de pizza, nós precisamos do quê? De um compasso. Por que o compasso, professor? Através do compasso, nós podemos desenhar uma circunferência para depois pintar os seus setores e transformá-lo em um círculo. Então, vamos entender novamente esse conceito de geometria? Vamos lá. Uma circunferência é apenas a borda, o desenho da borda. Tá ok, galerinha? Ele só se torna um círculo quando eu pinto, ou seja, ele possui preenchimento no seu interior. Beleza? E lembrando que se ele estiver totalmente pintado, eu tenho o quê? 100%. Ou seja, quando eu tenho todos os setores, a soma de todos os setores dentro do meu gráfico, eu obtenho 100% da minha entrevista, tá ok? 100% dos entrevistados, 100% da pesquisa. Galerinha, então vamos lá? Como que aparece geralmente para a gente aqui, ó? Um gráfico de setores geralmente aparece dessa forma. Ele vai estar dividido em setores, tá ok? Em pedaços. E esses pedaços possuem uma porcentagem. Galerinha, observe que quando eu somo todas essas porcentagens, eu obtenho 100%. Ou seja, o total que foi entrevistado. Tá ok, galerinha? E a interpretação, professor? Ou seja, vamos supor assim, diante da pesquisa relacionada com este gráfico aqui, qual é a cor preferida dos entrevistados? A cor preferida é a cor verde. A cor verde, qual é a porcentagem, professor, da cor verde? 65%. Beleza, galerinha? Um grande abraço a todos e vamos agora para as nossas atividades. Até mais. Tchau, tchau.